comemorado recentemente o Dia Nacional de Combate ao Fumo, data instituída pela Lei 7.488 de 1986. Para falar sobre tabagismo, um problema de saúde pública, e sobre tabagismo e dependência, a Saúde na Web traz a psicóloga, doutora em psicologia, Renata Brasil Araújo, coordenadora dos programas de dependência química e de terapia cognitivo-comportamental do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Bem-vinda à Saúde na Web. Muito obrigada. Temos alguns dados do tabagismo em termos globais. O uso do tabaco matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo e estima-se que até 2020 o número de mortes atribuídas ao tabaco seja de 8 milhões e 400 mil pessoas. Doutora Renata, como estão as estatísticas do tabagismo no Brasil? Bom, o último estudo grande publicado no Brasil foi o segundo levantamento domiciliar sobre o uso de drogas, realizado pelo CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, que foi publicado em 2005. Nesse estudo, se viu que o tabaco é a segunda droga mais utilizada no Brasil, que cerca de 10,1% da população brasileira seria dependente do tabaco. A gente sabe que de 2005 até agora, que já se passaram mais de 10 anos, houve uma diminuição na prevalência do tabagismo do Brasil em decorrência do controle das propagandas, né? Então, acho que isso é um dado interessante. Na década de 70 e 80, houve um investimento muito grande da indústria do tabaco justamente na publicidade, nos comerciais, que quem lembra, né, eram comerciais muito bonitos. Que medidas foram feitas para controlar o consumo do tabaco? Esse ponto eu acho bastante importante, porque houve todo um movimento no sentido do controle das propagandas do tabaco, que são tabaco e álcool são indústrias que movem muito dinheiro, investem muito na questão publicitária e são as propagandas mais bonitas. Se a gente for lembrar a propaganda do Hollywood, né, do cowboy, e esse cowboy veio a morrer de câncer de pulmão, inclusive quis fazer uma propaganda a respeito disso antes do seu falecimento, né, se sentindo culpado por ter ajudado a indústria tabagista. Então, acho que um dos movimentos importantes foi esse controle da propaganda. Eu acho que muito da diminuição da prevalência do uso dessa substância no nosso país se deu em decorrência disso. Considero esse o ponto principal, né? Porque se a gente for pensar em termos de prevenção primária, de informação e mesmo de oferta de tratamento, infelizmente o nosso país ainda é muito deficitário nesse sentido. A gente tem que entender também que o tabagismo é uma doença. Como se dá o diagnóstico da dependência e quais os aspectos da dependência? Bom, esse ponto é interessante porque houve uma mudança no nosso manual do DSM-4, que é o Manual Estatístico Norte-Americano para avaliar a dependência, do DSM-4 para o DSM-5, né? Antigamente existia o diagnóstico de dependência por esse manual e hoje a gente vai chamar de transtorno por uso de substância, né? E outras adições, entraria aí o jogo patológico, por exemplo, seria englobado nesse tipo de diagnóstico. E o que a gente vai avaliar é se o paciente tem uma tolerância aumentada, que é uma necessidade de cada vez uma quantidade maior da mesma substância para ter o mesmo efeito, ou uma acentuada redução do efeito se eu usar a mesma quantidade, síndrome de abstinência específica para cada substância, ou seja, quando a pessoa interrompe o uso, começa a apresentar uma série de sinais e sintomas pela falta da droga. A pessoa acaba, no caso do diagnóstico geral de transtorno por uso, isso não acontece tanto no caso do tabagismo, reduzindo atividades prazerosas em decorrer do uso da droga. Vamos pegar, no caso do tabagismo, poderíamos dizer assim, eu não vou a tal shopping porque não pode fumar lá, né? Isso para casos graves, infelizmente, de tabagismo acontece, né? A pessoa perde muito tempo usando a substância, pensando em como usar, ou se recuperando dos efeitos, é um dos critérios diagnósticos para o tabagismo, né? A pessoa continua usando droga mesmo sabendo dos prejuízos persistentes causados ou piorados pelo uso da droga. Então, a pessoa tendo um número X de critérios, ele vai acabar fechando para um transtorno por uso de substância psicoativa, né? O tabaco tem várias maneiras de ser apresentado e também de ser utilizado. Inalado, mascado ou aspirado.
todas essas formas causam dependência? Sim, todas essas causas, essas formas de utilização causam dependência, né? Claro que a mais utilizada no Brasil ainda é a forma inalada, o paciente fumar o cigarro, e é uma forma que chega muito rápido ao cérebro, em poucos segundos, né? Em seguida passa os efeitos, o paciente tem sintomas de abstinência e quer fumar mais, ou seja, o potencial aditivo da forma fumada do tabaco é maior, né? E é por isso até a mais utilizada e mais vendida. O cachimbo e o charuto não precisam ser tragados para causar um efeito nocivo à saúde, isso é uma verdade? É uma verdade, né? Também causam um efeito nocivo. E um dado interessante, né, tu falaste no início que é a primeira causa de morte evitável no mundo, o tabagismo também é a terceira. E a terceira pela corrente secundária. A corrente secundária é aquela fumacinha que sai quando eu estou fumando e que mata quem está ao meu redor. Ou seja, os fumantes passivos também morrem. Não é à toa que esposas de tabagistas que não fumam morrem antes do que esposas de não tabagistas, né? Eu contei isso para um paciente meu e ele disse: vou aumentar o seguro de vida da minha esposa. Há alguns mitos sobre o tabagismo, né? O cigarro ajuda a emagrecer, isso é uma verdade ou mentira, e o uso da maconha causa menos mal que o cigarro. Bom, o cigarro ajuda a emagrecer, sim, o cigarro ajuda a emagrecer. Não é à toa, é uma droga que diminui o apetite e que não é à toa que a pessoa, quando para de fumar, ela aumenta, em média, pelas pesquisas, 5,5 kg, né? Claro, por isso que quando a pessoa para de fumar, a gente tem todo um controle em termos da alimentação, encaminha-se para nutricionista para que não haja esse aumento de peso. Mas realmente diminui o apetite na intoxicação e na síndrome de abstinência ele aumenta o apetite. Tem um estudo com relação à associação de tabaco com maconha e que mostra que um baseado equivale a 20 cigarros de tabaco, né? Em termos de alguns tipos de câncer. Então, de dizer que não é uma droga nociva, a maconha é algo totalmente equivocado, até porque é a droga que maior potencial tem para induzir surto psicótico, que são aquelas crises que a pessoa vê coisas que não existem, ouvem vozes, né? E que é similar a um quadro, por exemplo, de esquizofrenia. Tem estudos bem atuais que mostram, inclusive, que a dependência de maconha tem um cruzamento genético com esquizofrenia. Há muitas doenças causadas pelo tabagismo e apesar da informação, das pessoas saberem que causam tantos males, ainda continuam fumando. Por que isso acontece? Aí eu vou falar um pouco sobre a etiologia da dependência química, né, e sobre a dependência de tabaco. A gente sabe que a gente tem uma etiologia multifatorial, ou seja, as causas que levam alguém a ser dependente, tem vários fatores. Um fator muito importante, e a gente já tem comprovação científica disso, é a questão genética, né? Isso pesa bastante. Existem polimorfismos em alguns genes específicos, no caso do tabagismo, o DRD2, DRD4, DRD7, DAT1, que são genes responsáveis por a transmissão ou recepção de dopamina, 5-HT, responsável pelo neurotransmissor serotonina, e outros genes, polimorfismos, alterações desses genes que causam a dependência. Depois que a pessoa começa a usar a substância e que se ativa essa questão genética, a própria substância causa sintomas de abstinência na retirada, ela alivia afetos negativos, às vezes a pessoa tem uma comorbidade psiquiátrica, ou seja, outra doença além do tabagismo psiquiátrica junto, e que usa o tabaco como uma estratégia de enfrentamento. Por exemplo, eu estou muito ansiosa, eu tenho transtorno de ansiedade e eu fumo para me aliviar, ou eu tenho uma depressão e fumo para me aliviar, e isso dificulta a parada do uso dessas substâncias, né? O que uma pessoa que decide parar de fumar vai ter que enfrentar? Quais os efeitos e quanto tempo vai sentir os efeitos da abstinência? É interessante dizer porque o tabagismo é das drogas mais difíceis de serem interrompidas, né? A pessoa na síndrome de abstinência tem cefaleia, dor de cabeça, ansiedade, irritabilidade, fissura, que é o craving, aquele desejo intenso por usar a substância. E a duração desses sintomas é muito variável. E no caso do tabagismo, não é à toa que o tratamento preconizado
com a terapia de reposição de nicotina, que pode ser feita através de adesivo e goma, que são as modalidades que a gente tem no Brasil, duram 8 semanas, né? Então, que é o período mais difícil para interromper o uso da substância quando os sintomas de abstinência podem aparecer. Mas fissura, né, o desejo por usar a droga pode aparecer às vezes 1 ano, a pessoa já está abstinente ou até mais, pode se surpreender sonhando ou tendo vontade de fumar. Então é importante que a gente trabalhe bastante com as estratégias de manejo da fissura e a orientação para o paciente do que fazer nesses casos. O SUS oferece tratamento às pessoas que decidirem parar de fumar e o Hospital São Pedro como atua, né, no trabalho do tabagismo? Sim, o SUS oferece tratamento para o tabagismo, né? Existem alguns locais conveniados, alguns postos de saúde, CAPs conveniados, que disponibilizam os tratamentos de primeira linha para o tabagismo, que seria a bupropiona, que é um antidepressivo que age mais na dopamina e noradrenalina, e a terapia de reposição de nicotina, que são os adesivos, no caso que o SUS disponibiliza. E nós temos aqui no próprio São Pedro a disponibilização dessas medicações que são realmente de ponta para a pessoa parar de usar o cigarro, né? Além disso, nós temos o tratamento cognitivo-comportamental, que é a modalidade terapêutica que tem mais estudos de efetividade em combinação com a farmacoterapia para o tabagismo. O Hospital São Pedro oferece esse serviço. Isso faz parte do nosso ambulatório de dependência química, que além de tratar o tabagismo, trata outras tantas dependências, né, como dependência de crack, cocaína, que o crack é a cocaína, né, álcool e etc. Então, a gente oferece e podemos nos orgulhar de ser um dos tratamentos de ponta, né, que o SUS oferece para poder ajudar esse paciente tão sofrido e que tem tanto prejuízo em termos de saúde, qualidade de vida, em decorrência do uso do tabaco. Nós agradecemos a participação da psicóloga, doutora em psicologia, Renata Brasil Araújo, coordenadora dos programas de dependência química e de terapia cognitivo-comportamental do Hospital Psiquiátrico São Pedro. E se você tiver alguma dúvida, é só enviar uma mensagem para o blog dos Hospitais Estaduais no endereço www.hospitaisestaduais.blogspot.com.br ou pelo Facebook Hospitais Estaduais. Este é um programa produzido pelo Departamento de Coordenação dos Hospitais Estaduais da Secretaria Estadual da Saúde. Até a próxima.